Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, 10. Podemos? Vamos lá. 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Havia quantos anos? 18 anos. E andava curvada. Como era que ela andava? É grave isso. E não podia de modo algum endireitar-se. 12. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, um príncipe da sinagoga, indignado, ele estava como? Indignado porque Jesus curava no sábado. Disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vindo para ser de curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água, e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa, e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosa que era feita por ele. Amém? Somente até aí. Sente, glorifica ele com as palmas mais uma vez. Isso. Aleluia, Jesus. Curve a sua cabeça. Quero fazer uma oração aqui hoje, antes de pregar. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, aí está a tua palavra, Senhor. E foi lida, Pai. Que o Senhor me dê graça, Pai, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer, que o teu povo ouça nesta noite, Pai. Que o Senhor prepare esse ambiente, não deixa que nada, Senhor, venha atrapalhar, que a tua palavra seja, meu Pai, que a tua palavra venha alcançar o objetivo, que a cada vida nós vamos sair daqui alcançado por ela e transformado por ela, no nome do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Bom, irmão, essa mensagem aqui, Deus colocou essa mensagem no meu coração, tem já uns 2 dias que eu venho meditando nessa mensagem aqui, e eu pedi algo ao Senhor para não ficar só nessas palavras, só da gente ler e não entender, não compreender, não ter tópico, não ter nada diferenciado da parte de Deus para nossas vidas. E eu pedi ao Senhor uma mensagem que possa alcançar nossas vidas. E eu folheei bastante a Bíblia e o Senhor me deu essa daqui. Lucas capítulo 13, versículo 10 a seguir. Aonde fala de uma mulher que estava há 18 anos presa em uma situação crítica. E quando Jesus chega, quando ele estava ensinando nessa sinagoga, a Bíblia diz que ali havia esta mulher, no meio daquele povo, sofrendo. E quando eu comecei a ler essa mensagem aqui, o Senhor me mostra algo que o Senhor nunca me mostrou nessa passagem. E o Senhor me mostrou dizendo assim: meu filho, da forma que essa mulher está aí, curvada, da forma que ela está aí presa, igual a palavra está falando, é da forma que muita gente tem estado, é da forma que o próprio diabo tem prendido muita gente. Sim ou não? A forma que o diabo tem prendido muita gente. Qual é o maior objetivo do diabo? O maior objetivo do diabo não é pegar um ser humano e matar ele na mesma hora. Não, não.
a maior forma do diabo, a maior prazer do diabo é pegar um ser humano e deixar ele igualzinho. Jesus mostra essa mulher aqui para nós nessa passagem. É deixar ele preso, curvado diante da situação. Quantas pessoas neste momento estão dessa forma? O diabo pegou, prendeu, ele está curvado diante da droga, ele está curvado diante da cachaça, ele está curvado diante do pecado, ele está curvado diante do erro. E eu vou dizer para você o porquê que o diabo, depois que deixar a pessoa nessa situação, a pessoa não dá conta de sair da mesma situação sozinho. Sabe por quê? Porque se você for pegar qualquer pessoa que está curvado diante dessa situação, a única coisa que faz ele entender e pedir por socorro é só se ele aprender a levantar a cabeça. Observa que Jesus diz quando Jesus vê essa mulher que ele manda chamar, ele percebe, ele sabe que ela está nessa situação há 18 anos. Não é pouco tempo. 18 anos essa mulher estava presa. E Jesus deixa bem claro, Satanás é quem estava mantendo ela naquela situação. Sim ou não? Era Satanás que estava mantendo ela. Com o que, pastor? Aqui Jesus deixa bem claro, um espírito de enfermidade. Ou seja, muitas das vezes a gente acha que a enfermidade, aqui pode... o bom da Bíblia, porque a Bíblia, além dela focar em uma área, mas ela abrange para as outras áreas. Se você for pegar, Jesus está dizendo que é um espírito de enfermidade, mas se você for pegar, quantas vezes o diabo também prende por intermédio da droga, por intermédio da bebida, por intermédio do ódio, por intermédio do rancor, por intermédio de várias áreas da nossa vida. E quando Jesus olha para aquela mulher que ele manda chamar, você observe que o prazer de Jesus é trazer libertação à vida do cativo. O prazer foi para isso que ele veio. Foi para trazer libertação para o cativo. E muitos de nós aqui, se não todos, já em outra hora nós era presos em alguma coisa. Mas ainda bem que Jesus nos libertou. E Ele está aqui nessa noite para dizer para mim e para você. Jesus te trouxe aqui para fazer você entender. Mas o que me chama a atenção, olhe para cá. Quando Jesus chama aquela mulher que há 18 anos estava presa por Satanás naquela situação, a Bíblia diz que imediatamente se levantou o príncipe da sinagoga e ele ficou indignado com aquela situação, porque Jesus libertou aquela mulher em um dia de sábado. E eu perguntei para Deus, tem hora que a gente lê essa passagem, essa palavra, e muitas das vezes a gente passa batido em alguns pontos principais da palavra de Deus. E eu perguntei para o Senhor, Senhor, eu sei o que o Senhor significa, mas me explique, me mostra o que significa esse príncipe da sinagoga. Me explique o que significa, porque nada na Bíblia está por estar. Tudo tem um objetivo que está escrito na Bíblia. Me mostra por que esse homem ficou tão indignado. E o Senhor me mostrou o que representa esse príncipe da sinagoga. E tão indignado, porque o prazer dele era ver uma pessoa que já estava sofrendo há tantos anos, presa, mas o maior prazer dele era de continuar vendo aquela pessoa presa. E é o maior prazer. E o Senhor me fez eu entender. E eu espero que você também entenda. Se for de Deus, eu creio que você vai entender o que esse príncipe representa aqui nos dias atuais, na nossa vida. E ele representa muita coisa. Esse príncipe, ele representa, sabe o quê? Um dono de uma distribuidora, sim ou não? Você acha que ele tem prazer de ver alguém liberto para não ir mais lá comprar a cachaça? E ele representa aquele camarada que é dono de uma boca de fumo. O Senhor fez eu entender isso. O Senhor me mostra o que esse homem representa, esse príncipe. Porque a Bíblia deixa bem claro que quando Jesus chama aquela mulher, a primeira coisa, esse príncipe não ficou satisfeito, ele ficou indignado. Está escrito aqui. Indignado. E eu quero abranger. O Senhor me fez eu ver mais além. O Senhor fez, meu filho, ele representa,
o governo dos dias atuais. Representa o governo dos dias atuais. O governo, ele não quer que a humanidade, que a população seja livre. E o Senhor fez eu pesquisar, sabe o quê? Senhor, me mostra por que ele representa. Ei, eu assisti esses dias uma reportagem do povo aqui em Brasília, aqui um benefício chamado Prato Cheio. Quem conhece? R$ 250. Sabe quantas famílias? 60 mil famílias depende desse benefício Prato Cheio. O que me chamou a atenção, o que Jesus fez eu entender aqui, mediante essa palavra aqui, é que ele chama prato cheio. Eu entendi, prato cheio só se for de um dia, porque eles vão numa churrascaria, eles gastam 500 mil numa refeição em um dia. E por que para a humanidade, 60 mil famílias, o prato é cheio de R$ 250 por mês inteiro? Representativa do príncipe da sinagoga. Aonde foi que já se viu R$ 250, dá para você ter prato cheio durante 30 dias. Nem para uma pessoa só, imagine para uma família. Mas o príncipe da sinagoga, que representa aqui o governo, ele vai ficar indignado se aparecer alguém e abrir a mente da pessoa, em vez de ficar satisfeito com 250 por mês, abrir uma porta de um emprego de 2 mil, 3 mil, 4 mil por mês, para ter direito de verdadeiramente ter a sua despensa cheia. Ei, está aqui. Jesus, quando entrou, que libertou aquela mulher, a primeira coisa que ele enfrentou foi um príncipe indignado com aquela situação. E eu vou lhe dizer, por que o diabo muitas das vezes fica indignado quando uma pessoa é liberta, quando uma pessoa é transformada, quando uma pessoa é alcançada pelo poder dessa palavra, que Jesus entra e liberta o cativo. Jesus quer quebrar correntes através dessa campanha, dessas 7 noites. E só tem uma forma da corrente ser quebrada, se nós fizermos como essa mulher, deixar Jesus entrar com libertação. Corrente do ódio. Ei, o Senhor me fez eu entender. Senhor, meu filho, eu perguntei para Deus, Senhor, o que esse homem representa? Não pode uma pessoa se indignar desse jeito e ele não representar nada. Ei, o que ele representa? Sabe o que esse príncipe representa? Representa muitas igrejas que escondem a palavra, expõem qualquer tipo de coisa, menos a palavra. Ou seja, o louvor é 3 horas de louvor, mas a palavra é 10 minutos. Por que esconde a palavra? Porque a própria palavra diz em João 8,32 que nós devemos fazer, sabe o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se for para ele, glorifica ele aí, ele é digno. Eu não ia citar nome, mas além no nosso meio também tem muitas igrejas dessa forma. Que eles não deixam, mas não incentivam. Ainda bem que nós temos uma igreja ainda, um pastor que toda vez que ele pega no microfone, uma das primeiras palavras dele é essa, incentivando o cristão precisa conhecer a palavra. Em outras palavras, ele está dizendo, o cristão precisa entender o valor de ser livre. Ser livre. Ei, e ninguém é livre comprando algo. Só é livre se deixar Jesus quebrar as correntes. Está aqui. Mas as pessoas escondem hoje, porque no dia que você conhecer a palavra, para você não vai servir blá blá blá. Não vai servir qualquer coisa. Ninguém vai enganar você. Pelo contrário, você vai ficar, se não me fala a memória, acho que eram os crentes de Bereia. Né, bispo Benedito? Que eles não se conformavam só simplesmente com o que era pregado para eles. Era o pregador pregando e eles comparando se realmente estava de acordo com o que estava na palavra. Esse homem ficou indignado com a libertação daquela mulher. E eu vou lhe dizer uma coisa que me chama a atenção. A Bíblia diz que Jesus também, no momento em que ele se indignou pela libertação daquela mulher, Jesus faz uma pergunta para ele, na verdade 3 perguntas.
perguntando, vem cá, essa não é filha de Abraão? Jesus estava dizendo para ela, sobre a vida, para ele, sobre a vida dessa mulher tem promessa. Ei, quem tem promessa de Deus não pode andar ou viver preso. Não pode viver preso. Você precisa aprender a desfrutar, ou pelo menos descobrir o valor de alguém que é livre. De alguém que é livre. Ou seja, e o diabo, quando ele mantém a pessoa dessa forma, a maior dificuldade que é da pessoa sair, é porque sozinho não tem como sair. Quantas pessoas que já tentaram sair? Essa semana mesmo eu vi uma reportagem de uma casa de recuperação, onde o cara falou, o próprio presidente da casa está envolvido em corrupção, e aí os que estavam lá saíram, o cara falou, na hora que eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz foi tomar uma cerveja gelada. Não serviu de nada por mim. Por quê? Porque quem o diabo mantém dessa forma aqui, ele não sai sozinho, ele não dá conta de sair sozinho. Não dá conta de sair sozinho. Ou seja, se o diabo, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, não dá de você sair da incredulidade sozinho. Não dá, observa quando essa mulher saiu. Com a ajuda de Jesus, a primeira atitude dela foi glorificar o Senhor. Glorificar. Muitas vezes, as pessoas hoje, é a única coisa que você não vê. Vê hoje, glorificando ao Senhor, eu tiro a prova por aqui. Nessas últimas campanhas nós tivemos aqui, teve o nosso irmão Sebastião, hoje ele não está aqui. Ele deu 2 testemunhos aqui de milagre grande na vida dele. Porque milagre não é você que tem que dizer para mim o tamanho do meu milagre. Talvez, meu milagre para mim, muitas das vezes, é 10 reais. Às vezes você está num lugar que você não conhece ninguém. E você, às vezes, pegou um ônibus errado e ficou sem dinheiro, sem conhecer ninguém. Do jeito que o mundo hoje anda, se você falar para a pessoa, eles não vão acreditar, sim ou não? Não vão acreditar que você está sem dinheiro, vão julgar na cara, vão dizer, isso é mais um que está tentando levar vantagem. Ou seja, do nada, Jesus levanta uma pessoa e faz um milagre ali para você, foi um milagre. Se você estiver em Formosa, vindo para Brasília, de lá você não conhece ninguém, Deus levanta alguém que abençoa você para você vir embora. E isso para você é um milagre, e ninguém pode julgar o tamanho desse milagre na sua vida. É você que vai julgar o tamanho do seu milagre. Para aí, o milagre para mim nesse dia foi grande. Mas vem contar ele na frente aqui para você ver. Essa mulher, ela não quis nem saber. Ela saiu glorificando. Ela sabia. 18 anos presa nas garras do diabo. Só ela sabia o que ela tinha padecido. E só você sabe o que você tem sofrido. Na hora que essa libertação chegar, na hora que esse milagre chegar, não quer nem saber quem vai ditar a regra, quem vai dizer se o milagre é grande ou pequeno, ou se foi ou deixou de ser milagre. É você que tem que aprender a reconhecer que o Deus do milagre foi quem fez na sua vida, na sua casa. É você, meu. Hoje tem desaparecido. Quanto o milagre, sabe qual é o milagre que as pessoas estão esperando mais? É só se dizer, eu era um catador de latinha, e aí agora eu me tornei agora num grande empresário. A povo, ei! Só que eu aprendi uma coisa nesses 18 anos de caminhada. Ei, toda história, ela tem 3 colunas, que vai servir como base. Ela tem início, meio e fim. Sim ou não? Sim ou não? Testemunho não é diferente. Não queira se envolver simplesmente se o camarada chegar e dizer, eu era um pé rapado e hoje me tornei um milionário. Peraí, toda história tem início, meio e fim. Quanto tempo? Foi quando que ele começou? Tem quanto tempo que ele trabalhou? E tem quanto tempo que ele chegou? Ou seja, tem que ter início, meio e fim. As pessoas estão se deixando levar. E o que é isso? Falta de conhecimento, ou seja, dando ouvido simplesmente o príncipe da sinagoga.
Aí a pessoa está sentada diante de uma televisão, aí o cara fala isso, ele não sabe se ele começou, se ele era um catador de latinha com 18 anos, só que ele é um empresário agora com 60 anos de idade, ou seja, o tempo que ele levou para poder chegar lá. Aí a pessoa vai enganada, achando que vai ser de um dia para a noite. Não vai. Deus não trabalha assim. Jesus trabalha assim, olhando para aquela mulher, e Jesus, como a Bíblia diz que ele veio para libertar, ou seja, Jesus está pronto para fazer milagre na minha e na sua vida, qualquer dia da semana, do mês, do ano, e a qualquer instante da nossa vida. Observe que quanto contra, ei, olhe para cá para você entender, contra eu e você ser livre, não tem só o príncipe da sinagoga. A Bíblia diz que ali também tinha, naquela época, naquele tempo lá, tinha lei e tinha costume também. Era costume, lei, que não podia fazer nada, não podia curar no sábado. Ei, mas Jesus quebra, eu entendo aqui, que quando Jesus encontra aquela mulher, que foi pega no ato adulterando, a Bíblia diz que as primeiras palavras dessa mesma geração aqui, dos hipócritas, a primeira palavra dele foi: peraí, pela lei, a lei de Moisés diz que a tais que fosse pega no ato adulterando tinha que ser apedrejado. Sim ou não? Quem conhece essa passagem? A Bíblia diz que foi uma barreira, mas eu entendo aqui que Jesus, ele é tão poderoso, que ele tem poder de anular qualquer lei. Agora, ele é tão poderoso que não há uma lei que anula o seu poder. Está aí, ó. Está aí. Essas aqui, as primeiras palavras deles. Não, ela tem que ser apedrejada. Por quê? Porque ela foi pego no ato adulterando. E tem uma lei que nos dá direito de apedrejar. Em outras palavras, está dizendo: eu quero ver você sair dessa, Jesus. Só que Jesus é tão poderoso, todo-poderoso. Nós estamos na presença de um Deus todo-poderoso. Ei, Mateus 12:8 diz que o Filho do Homem, o Filho do Homem é maior do que, é Senhor também do sábado. Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor de todos e de tudo. Então, nesta noite, Jesus está declarando aqui para você: Ele é Senhor de todos e de tudo. Ele é Senhor. E nós temos que entender isso. Temos que entender isso, que contra nós há várias indignações. Quando vê, o mundo não fica feliz. O mundo não fica feliz quando alguém é liberto, quando alguém se torna livre. Por quê, pastor? Porque o mundo vai perder mais um. O mundo vai perder mais um. Então, pastor, e por que tanta luta, tanta prova na minha vida? É porque o diabo, o mundo, sabe que perdeu você. Você não alimenta mais aquilo que deixa o diabo alegre, que deixa o mundo alegre. Não, não. E se você ainda está preso nessa situação, eu quero te dizer que você está no lugar certo, porque aqui há um Jesus que liberta ainda. E Ele quer quebrar a corrente aqui nessa noite. Eu não sei o tempo que você está preso, nem também o que tem prendido você. Mas eu quero te dizer, aquele que quebra a corrente está aqui nessa noite. Ele está aqui. E Ele tem o maior prazer, assim como o príncipe da sinagoga ficou indignado, Jesus tem o maior prazer de proporcionar alegria na vida daquele que Ele liberta. Tem o maior prazer. E essa mulher, o que me chama a atenção é porque a Bíblia diz que ela saiu glorificando ao Senhor. Nós temos deixado de glorificar o Senhor com muitas coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Temos deixado de glorificar o Senhor. Hoje eu estava conversando com uma colega minha de trabalho e ela falando para mim, ela falando: meu filho, depois que eu parei um pouco de
fazer as barbáries que eu fazia na minha vida. Estou indo na igreja, mas não estou ainda 100% ainda. Só tenho ouvido Deus cuidando de mim. E eu falei, o que está faltando para você se lançar de vez nos braços dele? Se você tem visto isso. É o que está faltando na vida das pessoas hoje. Sabe, tem convicção de que Deus é tão misericordioso, tão bom, mas lançar que é bom, não se lança totalmente. Se lança pela metade. E aí nós provamos do tamanho da misericórdia de Deus. E ela estava dando um testemunho. O carro dela, um carro novo, mas tem dado uns defeitos que só Deus na causa. E ela disse que tinha feito um cartão, e o cartão limite, botaram de 100, depois botaram de 150, só limite baixinho. E hoje ela mandou o carro, era uma coisa que começaram a dizer a 150, de 150 foi para 190. Moral da história, de tarde estava em 960 e uns quebrados, R$1.000. E ela falou, onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Aí foi lá no cartão, sabe quanto o limite tinha aumentado? R$10.000 de limite. E ela estava lá na sala, lá faturando as notinhas dela, feliz, doida para me contar, e feliz, aí não aguentou, aí foi me contar o testemunho. Eu digo, Deus, ele cuida dos seus. Eu tenho falado que Deus tem um compromisso, aquela passagem que eu gosto muito de citar ela aqui, Filipenses 4,19. Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza. Deus tem um compromisso, se nós entendermos o tamanho é o compromisso de Deus com a nossa necessidade, com a necessidade do ser humano. Essa mulher aqui, ela estava necessitada de ser livre. 18 anos curvada diante de uma situação. Só quem acompanha a pessoa que anda curvada vai conversar com alguém que passou a vida inteira, muitas das vezes, sendo um testemunho vivo. E caiu numa esparrela, às vezes traiu o esposo ou traiu a esposa. Vai tentar conversar com uma pessoa dessa para você ver se você não vê ela com a cabeça enfiada dentro do chão o tempo todo. Presa. E o diabo sabe que a pessoa para sair de uma prisão dessa, só se ele levantar a cabeça. Só se aprender a olhar para o céu. Por isso o pai da fé, não foi qualquer um, o pai da fé, Abraão. Riquíssimo em ouro, em prata, em gado, em funcionário. Tinha uma promessa de ser pai, ter um filho. Deus falando, eu vou te dar o filho. Abraão já se viu velho. Mas no momento em que ele baixou a cabeça e foi questionar com Deus, Senhor, eu já estou velho. E parece que quem vai herdar tudo da minha casa é uma pessoa nascida na minha própria casa, um funcionário. Deus viu que Abraão estava com a cabeça baixa. Para fazer Abraão continuar crendo na promessa de Deus, o próprio Deus pegou Abraão pela mão, tirou de fora, tirou para fora. Abraão, vem para fora e olha para cima, olha para o céu, conte as estrelas, se há que tu podes. Quer sair de dentro do buraco que você esteja? Aprenda a olhar para cima. O salmista Davi estava numa situação crítica, mas ele entendeu que o socorro dele vinha de onde? De baixo. Olhei-me para o alto, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e o céu sempre é o referencial. Ele não diz o Deus que criou a terra e os céus, diz o Deus que criou os céus e a terra. O céu, ele é referencial. Em tudo. A água você vê na terra, minando na terra. Mas de onde que ela vem? Do céu. Enquanto o homem quebra a cabeça para fazer um freezer, uma geladeira, para gelar as coisas, quando Deus quer um momento de segundo, manda pedra de gelo, que tamanho? Do tamanho que ele quer. Enquanto o homem está aí brigando, morrendo de calor, está aí morrendo de calor atrás de um ventilador desse aqui, Deus, através de um simples vento, traz um clima diferenciado que não tem ar-condicionado. Então o céu sempre foi, sempre é e sempre será. Ei, é o céu. O que o ser humano precisa, o referencial é o céu. Eu não sei o que você está necessitado, mas eu quero te dizer,
O céu é a referência. Se você quiser de um socorro, o socorro vem do alto. Se você está precisando de uma libertação, vem do alto. Se você estiver precisando de uma porta aberta, a Bíblia diz que o nosso Senhor é um Deus que abre porta. E não se preocupe com as indignações do mundo, de quem está à direita, à esquerda, atrás, na frente. Não se preocupe, essa mulher, ainda que esse homem aqui estava indignado, ela não se preocupou. Ela entendeu que o Deus dela, quem libertou ela, era maior do que qualquer outra pessoa indignada. Só você sabe o que você tem vivido. Outra pessoa não sabe, ainda que queira tomar o seu lugar, não vai compreender você. Então, na hora que o milagre chegar, meu irmão, se quiser esbanjar a alegria, esbanja à vontade, crendo que foi Ele que fez na sua vida. Amém? Ei, o que Jesus falou para ela? Vendo que ela estava naquele estado há 18 anos, chamou-se e disse: mulher, esteja livre desse teu mal, espírito de enfermidade. E a Bíblia é porque você não prestou atenção na mensagem, mas a Bíblia diz que aquela mulher andava cheirando o chão. Imagine você há 18 anos, não tinha como olhar, nascia filho, nascia neto, e você não podia, depois de grandinho, você não tinha nem condição de ver o rosto olhando para cima. Nesse direito você tinha. Imagine uma cena dessa. Imagine você ciente que o seu socorro vem do alto e você não tem o direito porque você está preso. Você acha que não é assim que acontece com quem está preso na droga? Você não acha que é assim quem está preso na corrupção? É tão tanto que às vezes quem está preso na corrupção, ele ganha 10 mil reais livre, ele é corrompido muitas das vezes por 300 reais. Por quê? Está preso com o olhar para baixo. Ei, sabendo que a salvação vem para levar para cima, mas muitas das vezes nós estamos presos naquilo que nos prende embaixo. Um erro, pecado, coisa terrível, e ficamos presos, e só tem um que liberta. Sabe quem é? Eu tenho certeza que muitos já tentaram sozinho. Não tem como sozinho. Sabe por quê? Deus quer que você aprenda a depender dEle. Ter consciência que Ele é que veio para libertar. Ele é que veio para libertar. Você não pode esquecer disso. Ele tem o poder de libertar. E aí quantas pessoas, quantos lares, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas que queriam estar livre, mas por estar nessa situação que essa mulher estava, não tem conseguido. Por quê? Sozinho não consegue. Sozinho você não vai conseguir. Como também, você também não vai conseguir trilhar o caminho do céu sozinho. Você não vai. Ainda que você diga, eu não preciso de ir na igreja, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso estar enganado. Você está enganado. Dentro do coração do homem há um espaço. Dentro da vida do ser humano há um espaço, que esse espaço droga não preenche, que esse espaço, o dinheiro do mundo não preenche. O que o mundo oferece não preenche. Pastor, preenche sim, não preenche. Se preenchesse, aquelas pessoas que são milionário, bilionário, não daria tiro na sua cabeça. O que é isso? É a falta do preenchimento que só Cristo tem o poder de preencher. Só Ele. Só Ele. Só Ele tem o poder de preencher. Nada mais. Com Ele, Ele preenche de uma tal forma que ainda que Ele permita faltar numa área, Ele vai fazer com que você dê conta de ter um equilíbrio em todas as áreas, mesmo faltando em alguma área. Aparentemente sem Ele, mesmo parecendo que está tudo preenchido, você só anda batendo cabeça. Por quê? Porque falta o principal.
Quem é, pastor? Jesus Cristo de Nazaré. Eu te convido nessa noite aqui. Eu não sei em que situação você se encontra, mas eu quero te dizer, existe um que ele está aqui para poder preencher o vazio que nada nesse mundo conseguiu preencher dentro de você. E a decisão é sua, sabe por quê? Porque muitos de nós falhamos, dizendo, Jesus me enche, Espírito Santo me enche, me enche, me enche, e canta louvor, e faz tudo, e pede. Não enche dessa forma, sabe por quê? Deus, Ele quer saber, Ele só enche se você estiver disposto a ser cheio. O que a Bíblia diz? Enchei-vos do Espírito Santo de... É Deus que enche ou é você que tem que se encher? Jesus precisa olhar em nós e ver nós desejosos, desejado de se encher. Por isso que a gente vê hoje o sofrimento de muitos líderes. Sofrimento. Eu nunca vi de primeiro, quando um líder era levantado, ele ficava naquela posição, o primeiro passo, ele sabia que era Deus que tinha levantado ele. Então ele levantava e ele aguentava, as porradas vinham de tudo quanto é lado, ele sabia que no momento dele sair não era ele que ia saber, da mesma forma que foi Deus que escolheu, levantou, ele sabia que era Deus que ia dizer, agora é a hora, até aqui foi eu contigo, agora tu vai para outra área. Procura hoje nos líderes, tanto faz na vida profissional, na vida espiritual, procura hoje se a maioria dos líderes não sai antes da hora, eles acham que ele não tem convicção que foi Deus que levantou. Eu aprendi no início da minha fé. Tinha dia que dava vontade de eu sair com a cangaia nas costas, como dizia lá no Nordeste. Mas nunca cheguei dizendo assim, não, até aqui deu. Nunca cheguei. Porque eu sabia que era Deus que tinha levantado. Um coitado igual eu, que nem falava, se batesse o pé, até hoje sou desse jeito, mas se batesse o pé, eu corria dali. Mas no momento que levantou para mim vir para frente, eu sabia, tive convicção que era Deus, porque só Deus para levantar um coitado que nem falar, fala. E hoje as pessoas não entendem mais isso. Qualquer motivo, bota outra aí, eu não estou dando conta. É falta de convicção que foi Deus que te levantou. E hoje as pessoas estão desse jeito. Mas Jesus está dizendo para você que veio aqui nessa noite, esse tipo de corrente também eu tenho poder para quebrar. Deus quer quebrar essas correntes, meu. Deus quer te levantar, Deus quer fazer você provar da liberdade, da verdadeira liberdade. Por isso essa mulher, eu vi ela aqui saindo numa maior alegria, na maior felicidade da sua vida. Quem lembra daquele coxo que estava na porta do templo, já acostumado naquela situação, dependendo dos outros, alguém para levar, alguém para buscar, alguém para dar algo para ele se alimentar, estava dependente. Por quê, pastor, que ele estava dependente há muito tempo? Porque a Bíblia diz que ali era desde o ventre que ele era daquele jeito. Já pensou, você nasceu com aquilo, já acostumado. Mas na hora que chegou, alguém com o poder de Jesus Cristo, com o poder da palavra, para poder libertar ele, imagine, olha a cena que aconteceu. Eu tenho certeza que a pessoa que está lá, uma pessoa dessa, a primeira coisa dela, ela está com o espírito de inferioridade na sua vida. É cabisbaixo o tempo todo, sim ou não? Mas a Bíblia diz que o que levantou ela, o que levantou aquele coxo, não foi simplesmente aqueles dois homens cheios do poder de Deus. Antes deles mostrar o poder de Deus, eles mostraram que ele tinha que levantar a sua cabeça. Quando ele chega ante eles, as primeiras palavras deles, ele pede uma esmola, o que ele diz? Olhe para nós. Ei, está escrito. Ele diz assim, olhe para nós, vocês estão de pé, diante dele, ele está sentado, cabisbaixo, e ele diz, olhe para nós, ou seja, levante a cabeça. Se tu quiser crer em algo sobrenatural, aprenda a levantar a tua cabeça. Cabeça baixa, você só vai crer só no natural. Se você crer no sobrenatural, aprende a levantar a cabeça. O homem que estava desde o ventre, não tinha mais como ele acreditar, olhando para baixo, olhando para a sua situação, para a sua vida. Assim tem muitos, olhando para a sua causa, para a sua situação, não importa o tempo. O que importa é se você levantar a cabeça, tu vai ver que o sobrenatural vem do céu. O impossível pertence a Deus e Deus está no céu.
E se for para Ele, glorifica Ele. Pastor, vai ter dificuldade? Quem falou que não vai ter? Quem que falou que algo que é duradouro é de graça? Algo que é bom é de graça. Vai ter o preço. Só que Jesus deixa bem claro. Se pagarmos o preço, Ele diz na sua palavra, que todo aquele que perseverar até o fim será... Eu não vejo vitória no meio do caminho, para quem para no meio do caminho. Alguém conhece alguém que é vitorioso e parou no meio do caminho? Queria ser um empresário. Na primeira luta, ele fechou a loja, nunca mais abriu. Vocês conhecem algum empresário dessa forma? Não tem. Conhece algum obreiro abençoado de testemunho que começou e na primeira lapada ele voltou para trás, voltou a ser pingunço de novo? Você conhece algum obreiro abençoado desse jeito que está na frente da obra? Não conhece. Ei, Jesus deixa bem claro. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa mulher, nesses 18 anos, não está escrito. Fazer igual o meu pastor fala. Não vá procurar que não está escrito. Mas eu creio que nesses 18 anos, eu tenho certeza que não foi o primeiro dia que ela foi nesse ensinamento de Jesus. Talvez ela foi no primeiro ano, nada aconteceu. Foi na primeira semana, nada aconteceu. Mas ela perseverou. Perseverou. Na hora do milagre, chegou. 18 anos, Jesus disse, tinha 18 anos. Aquele coxo, aquele homem paralítico, tinha 38 anos. Jesus chegou, mudou a história dele. Jesus quer quebrar a corrente de vida de pessoas aqui. Amém? Glorifique Ele com as palmas aí.